Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, nossa aula de hoje é sobre o capítulo 9, tá? Na aula passada, o que eu tinha dito para vocês era o seguinte, que esse capítulo ele é muito extenso. Então, o que eu fiz? Eu separei ele em duas partes. Então, nós já vimos o primeiro vídeo, tá? Com as primeiras relações, tá bom? E hoje, para a gente poder dar andamento, nós vamos ver a segunda parte desse vídeo, tá? Que vem falando sobre as relações desarmônicas. Então, para a gente poder, né, tirar as dúvidas, tá? Que talvez vocês tenham, tá? Desse iniciozinho, eu coloquei, tá? Aí para vocês, para a gente poder diferenciar as relações harmônicas e desarmônicas. Então, todos os seres vivos que compartilham o mesmo local de vida em um ecossistema chamado habitat é o local onde o quê? Onde eles vivem, onde eles moram, tá bom? Eles estabelecem relações entre si, que pode trazer benefícios ou não. Então pode ser que pode ser qualquer espécie, não importa. Elas podem ter algum benefício ou não, tá? Então chamamos essas interações de relações ecológicas. Elas podem ocorrer entre organismos da mesma espécie. Aí nós chamamos de relações intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre a mesma espécie, tá? E se for de espécies diferentes, nós chamamos de interespecíficas, tá bom? As relações são classificadas como harmônicas quando não ocorrem prejuízos para nenhuma das espécies que estão ali se relacionando, tá? Então, harmônico vem de harmonia, todo mundo sai beneficiado. Já as relações desarmônicas trazem prejuízos para pelo menos uma das espécies envolvidas, tá? Então, desarmônicas, que é o capítulo de hoje, do nosso capítulo 9, no vídeo de hoje, nós vamos estudar as relações desarmônicas, que são aquelas que vão trazer prejuízo para alguma parte da espécie que está ali envolvida, tá bom? Combinado? Então, vamos lá, vamos começar então. A primeira relação desarmônica, que é aquela que eu tô sendo até repetitiva, mas é para poder te chamar a sua atenção, é aquela que vai apresentar prejuízo para um dos seres que se relacionam, tá? No caso, a primeira aí que eu tô te mostrando é o canibalismo. Tá? Que relação é essa, professora? Essa é uma relação que pode ser motivada pelo aumento excessivo de indivíduos em uma população, levando à falta de recursos essenciais à vida. As fêmeas da aranha, viúva negra e do louva-a-Deus, que comem o macho após a fecundação, exemplificam o canibalismo, tá? Então, aí eu coloquei uma foto de um louva-a-Deus para você poder, né, visualizar. E de uma aranha aí que é conhecida como viúva negra, tá? Então, ambas as espécies aí, tá? Logo após a fecundação, tá bom? Elas comem os machos, tá? Então, isso aí é um caso de canibalismo, tá bom? Ah, professora, mas isso a gente consegue ver na natureza? Enfim, gente, tem alguns sites, né, que pode mostrar isso para vocês, vídeos, tá? Que isso ocorre sim, tá? Já foi comprovado, tá? Que infelizmente após a fecundação, tá? Elas comem o macho, tá bom? Isso aí já foi comprovado. Infelizmente, tá? Então, foi o que eu falei para vocês, as relações desarmônicas são aquelas que vão trazer prejuízo para alguém, tá? Elas ocorrem aí no caso do mesmo sexo, aí do mesmo sexo não, minto, da mesma espécie, tá? Só que um deles sai prejudicado, tá? No caso aí são os machos, tá? E quem sai ganhando são as fêmeas, tá bom? O próximo. Próximo é a competição. O próprio nome já diz, né? Eu coloquei aí uma imagem para poder mostrar para vocês, tá? Uma briga aí ocorrendo, tá? Vocês podem perceber que são da mesma espécie. Só que o problema aí é que isso aí ocorre com muita frequência, tá? Infelizmente. Por que isso ocorre?
ocorre na natureza porque eles brigam, seja por água, tá? Seja por comida, seja a fim de conquistar a sua parceira, tá? Vamos lá, a fêmea tá lá e os dois querem namorar a fêmea, né? Querem cruzar. Então, o que acontece? Eles brigam, tá? Uma briga aí bem complicada, bem feia mesmo, tá bom? Bastante violência. Então, o que acontece aí na competição, gente? Eu quero que vocês entendam. Se competir significa perda para os dois lados, tá? Que se encontra ali em interação. Então, todos dois vai sair perdendo. Por quê? Eles podem sair machucados, pode até ocorrer morte, tá? Também. Tem que deixar isso bem frisado. Então, por quê? Porque durante a batalha, dependendo da espécie, eles utilizam dentes, chifres, garras, tudo para atacar e se defender, né? Então podem sair machucados. Então é aquilo. O vencedor, né, da disputa ficará com a fêmea e poderá procriar, né? Se for comida, um deles vai sair ganhando. Mas é um ganho ao mesmo tempo um prejuízo, que pode estar machucado, né? Dependendo aí da espécie. Então foi o que eu falei para vocês. A competição, ela não é uma relação, né, vamos dizer assim, que sai só um aí vai sair beneficiado, que é aquele que ganhar na briga e na disputa, tá bom? Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, que também eu falei da relação sexual, né, que eles ficam ali querendo a fêmea e eles acabam brigando, né, os machos, mas também tem a parte de alimento, água, tá? Então, vamos supor, tá uma estação seca, só tem ali um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena lagoa para eles poderem beber água, né? Um pouco de água da chuva que talvez tenha caído lá uma chuvinha e sobrou. Vocês imaginem, um montão de animais, né, querendo beber água. Então, dali, gente, sai uma briga novamente, tá? Então, é complicado isso na natureza, tá? É complicado por quê? Porque eles brigam. E foi o que eu falei pra vocês, um deles pode ser machucado, entendeu? A gente não sabe o tipo de ferida, enfim, né? Vai trazer muito prejuízo, tá bom? Então, essa aí é a competição, tá? O próprio nome já diz, eles ficam ali competindo, seja pela fêmea, por água, alimentos, tá bom? Bom, e a próxima? A próxima aí, gente, eu quero falar sobre as espécies exóticas. As espécies exóticas são espécies que não são naturais de determinada região, tá? Elas podem exercer forte pressão sobre as espécies nativas. Então, espécies nativas são aquelas que já estão ali, faz parte daquele local. Só que vêm essas espécies exóticas que não faz parte daquele local e acabam, né, querendo ou não, disputando ali, tá? Aquele local. Uma espécie, vamos dizer assim, ela é invasora, tá? Ela invade o local. Como exemplo, aí eu coloquei uma imagem do pinheiro americano, tá? Que ela é uma espécie exótica invasora, tá? Então, ela fica ali, querendo ou não, ela fica competindo. Ela compete água, tá? Que fica ali no solo. Ela compete a luz, tá? Do sol. Os nutrientes que estão disponíveis no solo ali. Então, ela é uma espécie que é invasora, tá? Ela invade ali o local que não faz parte daquele local, tá? Ela não tinha que estar ali e acaba invadindo e ainda sugando água, nutrientes, tá bom? Das outras plantinhas que estão ali também, que ficam disputando, né? Todo mundo ali quer água, todo mundo ali quer nutriente, né? Para poder crescer, se fortalecer, tá? Então também ocorre essa parte aí com plantas, tá? Não é só com animais, não. Bom, e a próxima? A próxima são relações interespecíficas, tá? Então, o que acontece? Pode ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, vamos lá? A primeira aí, nós temos, né? São duas, que é a predação e o parasitismo. Então, o primeiro aí é a predação. A predação são relações interespecíficas, que eu falei para vocês, que pode ocorrer, né? Que ocorrem com indivíduos de espécies diferentes
e são desarmônicas, tá? Então, um dos seres tem benefício e o outro somente desvantagem, tá? Então, no caso da predação, é o quê? Nada mais é que a forma de obter alimento, tá, gente? Então, os animais herbívoros comem as plantas. Os carnívoros alimentam os outros animais e os onívoros podem se alimentar de plantas e animais, tá? Então, a predação ocorre, né? Ela envolve, portanto, a morte da presa pelo predador, tá? Então, na natureza, o que que vai acontecer? O predador, né? Vai lá, como eu coloquei uma imagem para vocês verem, tá? Ele se alimenta de um ser, tá? No caso, esse ser aí, tadinho, morreu, né? Porque ele precisa se alimentar, né? Esse tipo de mamífero aí que vocês estão vendo, ele é carnívoro. Então, ele precisa se alimentar o quê? De outros seres. Então, o que acontece aí? A predação. O que acontece na predação? Um deles sofre prejuízo. No caso aí, é a presa aí que ele conseguiu. E no caso dele, ele teve benefício. Por quê? Porque ele vai encher a barriguinha dele, né? Não vai ter fome, tá? Essa aí é a predação. Já no parasitismo ocorre o contrário. Uma vez que o parasita não visa matar seu hospedeiro, pois é de onde retira os nutrientes para sua sobrevivência, tá? Ele não vai matar, vamos dizer assim, tá? Ele vai ficar ali só sugando, sugando e sugando para poder o quê? Sobreviver, para ele poder se alimentar. É o caso aí que tô mostrando para vocês nessa imagem do carrapato, tá? Ele tá agarrado aí no pelo aí, provavelmente de um cachorro. E no outro aí é o piolho aí, andando em uma cabecinha aí entre os cabelos, tá? Então, gente, esse tipo aí, desses seres, tá? Que são incômodos, né? O carrapato é extremamente incômodo para os animais, até pra gente mesmo, que muitas das vezes a gente, né, vem com um agarradinho no nosso corpo, né? Infelizmente. Mas nos animais é muito incômodo, tá? Eles também podem trazer doenças. E também tem o piolho, né? Que fica ali só sugando, sugando, sugando sangue para poder se alimentar, sobreviver. E se a pessoa não fizer uma limpeza para poder retirar, gente, vai só se proliferando e vai só crescendo e assim vai, tá? Até ter uma infestação muito grande. Então, isso aí é o parasitismo. Ele é parasita, ele fica agarrado aí no seu hospedeiro. A intenção dele não é matar, até porque ele quer o quê? Ele quer se alimentar. Então, ele precisa de algo que é vivo. Ele quer se alimentar de sangue, tá? Então, ele fica ali só se alimentando. E se a pessoa não fizer uma limpeza e tudo mais, o que acontece? Eles vão só ali, querendo ou não, eles vão cruzar, tá? Se tiver machos e fêmeas. E vai nascendo outros. Vou dar o exemplo do piolho. E vai só, gente, só crescendo a infestação, tá? Então é bem complicado. Quem já não teve piolho, né? Quem não teve, poxa, graças a Deus. Mas quem teve, eu já tive. Não é fácil, tá? Em época de escola eu tive muito quando eu era criança. Então é bem difícil, tá? Porque isso aí vai passando de uma pessoa para outra. Mesma coisa do carrapato, vai passando de um animal para outro. Então a gente tem que manter sempre limpo, tá? Cabelos, os pelos dos animais, para poder não ter essa infestação, tá bom? Bom, adaptações dos seres vivos ao ambiente que vivem. Bom, tem certos tipos de animais, né, que eles vão se adaptando, tá, para poder sobreviver, tá? É o caso, né, de animais que podem ter problema com frio, problema com a seca, né? Então vocês imaginem aí, vou dar o exemplo dos animais de clima frio, tá? Vou dar o exemplo da urso polar e da foca, tá? Então eles, para poder sobreviver nesses locais, o que o corpinho deles tem que ter, né? Uma camada de tecido adiposo abaixo da pele, uma camada mais grossa, vamos dizer assim, e uma densa cobertura de pelos, tá? Então essas características evitam a perda de calor pelo corpo desses animais e funcionam como isolantes térmicos. Então o que é isso? Vai manter o corpinho deles mais quentinho, tá? Para eles poderem sobreviver no frio, porque senão como é que seria, tá? Então, professora, e as aves? As aves são a mesma coisa dessas regiões mais frias. Também possuem uma plumagem mais densa, tá? Que ocorre nos pinguins, para poder sobreviver ao frio,
tá? Porque vocês imaginem como seria esses animais sem essa parte mais gordurosa abaixo da pele, vamos dizer assim, tá? Uma densa camada de pelo, como é que eles sobreviveriam no frio, tá? Nos vegetais, né, no caso aí das folhas, são locais de grande perda de água. Então, quando elas são submetidas a temperaturas elevadas ou durante a estação seca do inverno, algumas espécies perdem as folhas, tá? Então, elas desenvolvem raízes mais profundas e armazenam água no caule. Para quê? Para poder armazenar água, para quê? Para elas poderem sobreviver na época do calor. Então, eu dei duas comparações. A primeira de quem, né, as espécies que vivem no frio e as espécies que vivem no calor, tá? Eu dei o exemplo então do frio dos animais e do calor das plantas, tá? Então elas têm que se adaptar para poder o quê? Sobreviver, seja no frio ou seja no calor, tá? Aí eu coloquei como exemplo aí algumas espécies que vivem no clima frio, tá? Então vocês podem perceber que eles têm, né, uma camada aí de pelo, uma plumagem no caso do pinguim para sobreviver ao frio, e abaixo da pele deles tem uma gordurinha aí para manter eles o quê? Mais aquecidos, tá? Então, gente, olha, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar na plataforma, tá bom? Os exercícios, as atividades eu vou deixar na plataforma também. E vou passar um trabalhinho valendo ponto. Depois isso vai estar tudo explicadinho na plataforma, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, tá bom?